Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua casa. Senhor, para daqui alguns instantes, alguns minutos, nos assentarmos à mesa contigo e trazermos à memória o Teu sacrifício de vida e sangue naquela cruz, mas também a Tua ressurreição que nos garantiu vida e vida em abundância na Tua presença. E, Senhor, que possamos nesta manhã absorver tudo aquilo que será transmitido através desta aula, através da escola bíblica, que possamos sair daqui nesta manhã renovados, abençoados, fortalecidos, revigorados por Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Desde já pedimos a Tua santa presença neste lugar. Abençoa-nos com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Nossa lição de hoje, meus irmãos, é a religião do spa. Você sabe o que é um spa? Não sabe não o que é um spa? Ué? Você vive em casa aí dizendo, eu merecia um spa, merecia passar um tempo só com massagens, café da manhã bonito, aquele almoço com uma nutricionista fazendo a minha dieta todos os dias, né? Então, o que é um spa? Spa é um lugar de descanso, de renovação das baterias. Spa é um lugar onde algumas pessoas de vez em quando vão e passam ali um certo tempo, um certo período, cuidando de quê? Da sua saúde, né? Cuidando do seu bem-estar, cuidando da sua autoestima. Então hoje nós vamos ver, meus irmãos, que o cristianismo, ele não é uma religião de spa, porque nós, como cristãos, nós temos problemas nesse mundo e temos, portanto, que aprender a desenvolver um caráter cristão no sentido de passarmos pelas barreiras da vida, ultrapassarmos as pedras que se apresentam pelo caminho, ou seja, saber sofrer, saber passar pelas tribulações da vida sem nos desesperarmos, sem nos angustiarmos, sem que a nossa fé venha a vacilar. Então, nós vamos nessa manhã, portanto, estudar um pouquinho a respeito de sofrimento, tribulação, e entender, meus irmãos, que uma vida espiritual não é uma vida de autoajuda, não é uma vida de bem-estar, mas é uma vida de sacrifícios, é uma vida de obediência, é uma vida de graça, uma vida de amor, é uma vida que nós sabemos que estamos debaixo do cuidado do Senhor. Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Amém? Olha o que diz Jesus aí para os seus discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, meus irmãos, é que, olha, depois de toda uma explanação no capítulo 16, falando a respeito da ida dele, da sua morte, da sua volta ao Pai, ele então agora fala para ele: olha, mas vocês não precisam se preocupar
porque vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por momentos de desânimo, vocês vão passar por momentos de amargura, vocês vão passar por momentos de tribulação, por momentos de desespero, mas não permita o desânimo na sua vida, não permita que o seu coração venha se abalar com estas coisas. Por quê? Porque eu venci o mundo, e eu tendo vencido o mundo, vocês também que me seguem serão vencedores. Então esse é o ensino de Jesus Cristo a nós em relação ao sofrimento, em relação à tribulação, em relação a momentos ruins que passamos em nossa vida. E a título de introdução, como está aí na revista de vocês, ele apresenta aquilo que nós já temos vindo acompanhando já algumas lições neste livreto, né? A religião do SPA. E o que é o SPA? O SPA é o serviço personalizado de atendimento, ou seja, um lugar, repetindo, para onde você vai, e lá então você tem um atendimento personalizado. Você tem uma dieta da nutricionista só para você, você tem um momento em que você vai receber massagens, um momento só seu, você vai ter um momento em que você vai fazer tratamentos numa piscina ou numa banheira, você vai, em alguns minutos você vai ficar numa jacuzzi lá sozinho, né? Com aquela água quentinha, com aquela água batendo nas suas costas e dando uma melhorada na sua coluna. Então o spa é um lugar onde você renova as suas forças, é um lugar onde você recebe no seu corpo um bem-estar, onde você recebe ali benefícios para uma vida mais saudável, para uma vida melhor, para um bem-estar, né? Esse é o fim para o qual o spa foi criado, uma forma agradável de relaxar. E aí, meus irmãos, é que o autor desta lição faz a comparação. Ele vai comparar um lugar de bem-estar, ele vai comparar um local onde nós renovamos as nossas forças com a cultura deste mundo. E qual é a cultura que nós vivemos neste mundo? É uma cultura do hedonismo. E o que é a cultura do hedonismo? É o prazer pelo prazer. Eu preciso que alguém me fale alguma coisa para eu me sentir bem. Eu preciso estar no lugar onde eu me sinta bem, onde eu me sinta melhor. Você já ouviu algum irmão falar assim para você: eu estou indo lá para aquela igreja porque lá eu me sinto tão bem? Já ouviu falar isso? Você nunca ouve o irmão sair de uma igreja e ir para outra e falar assim: não, eu estou indo para aquela igreja porque é mais próxima da minha casa, eu estou indo para aquela igreja porque eu tenho um irmão lá, uma irmã que vai poder me dar uma carona, não vou gastar tanto dinheiro assim de passagem, eu estou indo para lá até porque aquele pastor lá foi o pastor com quem eu me converti, foi no culto dele, então eu vou acompanhar aquele pastor, eu vou lá. Você nunca ouve um irmão falar assim: eu estou indo naquela igreja porque lá eu cultuo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre é porque ali eu me sinto melhor, ali o pastor sorri para mim, ali o pastor vai na minha casa tomar café de vez em quando comigo, ali os irmãos são tão carinhosos, são tão bons, ali eu sinto, né, o amor de Deus. Você nunca vai ouvir falar, nunca vai ouvir o irmão ou a irmã falar: estou naquela igreja porque é naquela igreja que eu sirvo a Cristo. Não é uma igreja perfeita, não é a melhor igreja do mundo, mas é a igreja onde eu sirvo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a igreja onde tem problemas, é a igreja onde a gente resolve os problemas dela, é uma igreja, portanto, em que é uma igreja que prega as Escrituras, é uma igreja fiel às Escrituras e, portanto, é uma igreja não onde eu me sinto bem, mas é uma igreja onde eu cultuo ao Deus da minha salvação. Mas via de regra, meus irmãos, as pessoas sempre buscam uma igreja onde elas se sintam bem, onde lhe transmitam um bem-estar, onde afague o seu coração pecador. Qual o nome disso? Hedonismo. Isso faz parte de uma cultura do prazer, de uma cultura do bem-estar. Eu saí do culto hoje, me senti tão bem com aquela palavra, me senti, tudo que foi dito foi para mim. Meu irmão e minha irmã, tudo que é dito aqui, todos os domingos, é para todo mundo.
Não é só para A, B ou C. A palavra é revelada a todos. E mais uma vez, via de regra, a palavra ela confronta o nosso coração. Deus não deixou uma palavra para nos causar bem-estar. Deus não nos deixou uma palavra para fazer massagem na nossa coluna. Deus não deixou uma palavra para cuidar da nutrição no que se refere a uma saúde corporal, embora as escrituras falem de gula e diversas outras coisas sobre alimentos. Mas Deus nos deixou uma palavra, meus irmãos, uma palavra para nos ensinar a andar no caminho dele, uma palavra para nos colocar no caminho dele, uma palavra para nos guiar na sua direção, nos guiar no seu caminho. E isso, meus irmãos, causa dor, causa sofrimento, porque o nosso coração, na nossa intimidade, ele não quer ouvir a palavra, ele não quer ouvir as escrituras, ele não quer, meu irmão e minha irmã, o nosso coração adâmico, ele não quer seguir a palavra de Deus. Portanto, isso que nós temos visto sendo caracterizado nos dias atuais nas igrejas, essa questão da busca por um bem-estar, a busca por uma palavra que venha de encontro aos desejos do meu coração, isso é hedonismo, meus irmãos, isso é pecado, isso é uma pregação de uma cultura que prega o prazer pelo prazer, uma vida prazerosa, uma vida onde eu posso fazer qualquer coisa desde que me faça bem. Então eu posso pecar, eu posso fazer fofoca do meu irmão, eu posso falar mal do pastor, eu posso fazer aquilo que eu fizer, desde que isso me faça bem, desde que isso me traga um bem-estar na minha alma. Então o hedonismo é uma busca e dedicação ao prazer. E o que tudo isso tem a ver com a igreja? O que eu acabei de dizer. Olhando para este quadro aqui, está um pouquinho pequenininho, mas eu vou falar para vocês. Então, o que o hedonismo prega? Felicidade. Mas Alessandro, nós não podemos ser felizes? Sim, nós podemos ser felizes, mas qual tipo de felicidade nós buscamos? A felicidade que o mundo oferece, uma felicidade hedonista, ou buscamos a felicidade que Jesus nos oferta? Porque essa felicidade que Jesus nos oferta, ela é cheia de percalços complicados, não é fácil. Felicidade, individualismo, riqueza, fama, poder, prazer a qualquer custo, tudo isso, meus irmãos, está ali no centro, um estilo de vida libertino, que não é o que as escrituras nos ensinam. Aliás, as escrituras nem mesmo falam ou dão conotação de busca pela felicidade. Me dá um só versículo, meus irmãos, nas escrituras, em que o autor bíblico venha nos dizer: busque a felicidade, corra atrás da felicidade. Você não vai ver nenhum versículo falando a respeito disso. Você vai ouvir, são as escrituras dizerem: bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles, e aí nós temos lá, no capítulo 5 de Mateus, as diversas bem-aventuranças. Temos alguns salmos que falam a respeito de bem-aventuranças, mas essas bem-aventuranças não estão ligadas à felicidade que o mundo propaga, estão ligadas a uma vida de fé com Deus, não estão ligadas ao bem-estar do nosso coração. Seguindo então, eu quero fazer a leitura do último parágrafo, penúltimo parágrafo da página 16 da revistinha de vocês, do capítulo 5. Na página 16, diz assim: o elemento da religião vida mansa, estudado nesta lição, é a busca por uma religião para o homem moderno, que tem se reduzido a mais uma forma de relaxar
das tensões espirituais que a culpa e a distância de Deus impõem sobre ele. Portanto, a religião ideal é aquela que não ofereça qualquer desafio intelectual ou moral, mas que seja agradável e divertida. É isso, meus irmãos, que muitos crentes têm buscado, uma igreja divertida. Uma igreja onde não há um compromisso de fé, um compromisso de ética, um compromisso moral, um compromisso de comunhão com o corpo, mas um compromisso de diversão. A minha igreja toda semana tem eventos. Minha igreja toda semana tem festa. Minha igreja toda semana tem isso, tem aquilo. É isso, infelizmente, que muitos têm buscado, meus irmãos, porque na verdade não estão interessados em servir a Cristo, estão interessados em servir seus próprios corações. E ele continua: mas será essa a vontade de Deus? A religião do spa é cristã? Então nesta lição veremos a impossibilidade de uma vida sem aflições e o encorajamento que recebemos para vencer os desafios. Meus irmãos, como o próprio Senhor Jesus disse em João 16:33, nós não viveremos uma vida sem aflições, nós não viveremos uma vida sem problemas, nós não viveremos uma vida no contexto de uma paz permanente. Não viveremos, meus irmãos. Nós temos a paz de Cristo no nosso coração, vivemos uma vida em que pese os problemas, as tribulações, as dificuldades, o nosso coração, pelo menos deveria, sempre se encontrar em paz, sabendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor é a nossa paz, e portanto não há tribulação que possa nos trazer angústia, medo, ansiedade, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos traz da sua paz, essa paz que o mundo não entende, mas é a paz que Cristo nos concede. Então no mundo nós vamos ter aflição, não existe vida sem aflição, não existe vida sem sofrimento. Evidente que você não vai dobrar os seus joelhos todos os dias e falar: Senhor, envia a tribulação, está tudo muito calmo, né? Você não vai fazer isso, não é verdade? E você também não vai buscar problemas na sua vida, embora tem pessoas que parecem livros de matemática, né? São cheias de problema, cada página é um problema novo, né? Tem pessoas que buscam problema a todo momento, a todo instante. Mas a nossa vida não é assim. A gente sempre tenta, na medida do possível, fugir dos problemas, né? Deixar de lado os problemas, as situações que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Mas nem sempre nós conseguiremos fugir. E aí faremos o quê? Eu vou sair daquela igreja, porque desde que eu fui para aquela igreja, minha vida é só problema. Então vou lá para aquela outra igreja, porque naquela outra igreja o pastor não fala de pecado. Lá na outra igreja o pastor abre a Bíblia, lê o versículo ali, mas que bom, né? Ele fala lá da vida dele, conta os testemunhos dele. Ele nem fala muito de Bíblia não, porque ele também, quando se fala muito de Bíblia, eu não entendo muito bem o que se fala. Isso é a religião do spa, do bem-estar, da busca por aquilo que nos causa um benefício na nossa alma, um carinho, um afago na nossa alma. E a revista já nos apresenta, no item 1, ele faz uma pergunta: uma vida sem aflições? Podemos ter uma vida sem aflições? É evidente que não, meus irmãos. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram. E a partir do momento que eles pecaram, meus irmãos, toda a sua descendência, os irmãos sabem disso, toda a sua descendência passou a ser pecadora também. E a partir do momento que nós temos o pecado no mundo, a partir do momento que nós temos a presença do mal no mundo, com toda uma descendência pecadora, há como não ter problemas? Há como, meus irmãos, não ter aflições? Há como não ter angústias? Não, impossível. Vivemos toda uma vida, tantos anos de vida, sem aflição, sem momentos de tribulação. Aliás, meus irmãos, é até antibíblico
defender a ideia de uma vida sem dores e aflições. Se o nosso Senhor e Salvador passou por uma vida de dor e aflição, por que nós não passaríamos? Voltando para o texto de João 33, ele mesmo disse: olha, eu vou voltar para o Pai. Ele vai dizer no outro capítulo: vou pedir ao Pai, rogar ao Pai que lhes envie o Consolador. Mas olha, não tem jeito, no mundo vocês terão aflições. Jesus cuida de todo um capítulo, João cuida de todo um capítulo no seu Evangelho, falando das perseguições, falando daquilo que Jesus comentou na Santa Ceia com seus discípulos, sobre todo o cuidado que o mundo teria em perseguir a igreja. Em todos os momentos em que os seus discípulos, aqueles que ali estavam ouvindo a sua pregação no momento da ceia, iriam atravessar na sua vida de fé, esperança e amor. Então Jesus estava preparando os seus discípulos, não para uma vida saudável de bem-estar, não para uma vida na rede, olhando lá para a praia de Itapuã, que nem é tão bonita assim, é um lugar feio pra caramba. Se você quer ir lá em Itapuã, como é cantado em canções aí, abrindo parênteses aqui, não ligue muito para isso não, vá para outro lugar, é muito feio o lugar. Então, não é, meus irmãos, a nossa vida não é uma vida de rede, sol e mar. Às vezes, as nuvens negras chegam e há tempestades, e nós precisamos compreender isso. Tempestade não é sinônimo da falta de amor do Senhor. Tribulação não é sinônimo de juízo de Deus. Como os amigos de Jó se levantaram, contra ele: olha, cara, você fez alguma coisa com Deus, você não agradou o Senhor em alguma coisa, e por isso que Deus então enviou essas tribulações para a sua vida. Não, nem sempre. Por quê, meus irmãos? Porque é bíblico. Sofrimento e aflição são situações características da vida de todo ser humano. Não tem para onde fugir, para onde correr. Aliás, temos para onde fugir, temos para onde correr, que é na proteção, na segurança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus explica isso aos seus discípulos, e como já disse lá na introdução, o hedonismo, meus irmãos, conduz à frustração. Quantas pessoas estavam na igreja e que por problemas pessoais, por tribulações e angústias da sua alma, deixaram a igreja e vivem uma vida hoje com raiva do Senhor, com raiva da igreja, com raiva de crente, com raiva de tudo aquilo que se refere às Escrituras, a Deus, a crente, a igreja. Por quê? Porque passaram por uma tribulação na sua vida e não compreenderam que tribulação faz parte de uma vida, seja de crente ou de não crente. O que o autor aos Eclesiastes diz, meus irmãos? Que o sol e a chuva estão para todos. Tempestade está caindo lá fora. Eu sou filho de Deus, eu vou sair, não vou levar nem guarda-chuva, porque Deus vai botar a sua destra e não vai cair um pingo de gota de água em mim. Vai lá, tenta. Não, ali, caramba, eu preciso chegar em casa, a enchente está ali, eu estou no carro, Jesus, me ajuda a passar por sobre as águas, Chega lá no meio da enchente, o carro para, dá calço hidráulico. Sabe o que é calço hidráulico? É um estouro que dá no motor, faz um buraco desse tamanho assim, perde o motor todinho, igual eu já perdi um carro uma vez. Aí sai dali: Jesus, porque o Senhor não me ajudou? Mas a gente estava na tua frente, cara, era só você ter calma, parar. Por que você foi se arriscar? Não é? Então nossa vida, meus irmãos, ela é feita de desafios diários, ela é feita sim de problemas diários. Nós não vamos de forma alguma ter uma vida sem aflição. Esqueça isso. Se você ainda está vivo, você está vivo? Então você vai ter problema. Não tem jeito. Não tem como fugir dos problemas. No item 2, a revista nos apresenta: tempestades nos alcançarão. É inevitável, meus irmãos. Por quê? Quem é que fala para nós? Se você quer me seguir, pegue a sua cruz
e vem após mim. Quem é que fala isso? É o Alessandro? Hein? É você, Mônica? Foi você, Mônica, que falou isso? É você, Ara, que falou isso? Você que falou? Não, né? Nem eu. Quem falou isso? O próprio Senhor Jesus. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, meus irmãos, que a vida cristã não é uma vida fácil. Não é uma vida de bem-estar. Muito pelo contrário. É uma vida, meus irmãos, de confrontos diários. É uma vida, meus irmãos, com tribulações. É uma vida, meus irmãos, que repetindo que não, de fato não é fácil. Olha o que Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão dos tempos da Segunda Guerra Mundial, disse: quando Cristo chama um homem, propõe que ele venha e morra. É quase uma contradição, né? Porque nós somos chamados por Jesus para uma novidade de vida. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus diz o que para nós? Negue-se a si mesmo. Parece uma contradição, né? O Senhor me chama para a vida, mas ao mesmo tempo me chama para morrer? Sim. Ele nos chama para a vida porque quando nós vivemos a vida em Cristo, nós morremos para nós mesmos. Quando nós vivemos uma vida por Cristo, nós morremos para nós mesmos. Ontem à noite teve uma peça de teatro lá em Nova Iguaçu, da companhia Nissi, e uma das pessoas que no final da peça fez um evangelismo ali, um chamado a Cristo. Ele disse que todos ali daquela companhia de teatro deixaram suas vidas pessoais, deixaram suas profissões, deixaram a corrida atrás de riquezas, e eles estão ali naquela companhia teatral missionária e evangelística, com trabalhos em Angola, por exemplo. Eles estão ali fazendo o quê? Eles estão ali negando a sua própria vida. Um missionário, ele nega a sua própria vida. Aliás, ele nega a vida até da sua família, quando ele vai com a sua família para uma missão. Isso é abnegação, é deixar de lado as coisas deste mundo para servir exclusivamente a Jesus Cristo. Evidente, meus irmãos, cada um tem o seu chamado, não estou falando para você fazer isso, estou te dando um exemplo de que verdadeiramente nós podemos sim negar o nosso eu, negar os nossos desejos, as nossas vontades, para fazer a vontade daquele que nos conduziu à novidade de vida. Então nós morremos para viver em Cristo. Participamos da morte de Cristo, morrendo também. E qual é a representação que nós temos em relação a isso que Paulo tanto fala? O batismo, né? O batismo é um exemplo ali, o batismo é um teatro do que acontece no mundo espiritual com a nossa vida. Morremos das águas do batismo e ressuscitamos para andar em novidade de vida. Então, portanto, essa é a nossa vida, meus irmãos. Morremos para nós mesmos, morremos para este mundo e ressuscitamos, vivemos para Cristo. Então, Bonhoeffer diz aqui, Cristo chama o homem não para aquele, não propõe que ele apenas viva em Cristo, mas que ele também morra. Na religião do Spa não existe cruz. Repito, o que Jesus nos disse: cada um pegue a sua cruz e venha após mim. Aquele que quer me seguir, pegue a sua própria cruz e venha após mim. Na religião do bem-estar, na religião do Spa, nós não encontramos cruz, meus irmãos, porque cruz é sinal de sofrimento. Cruz é o símbolo da dor. Cruz é o símbolo da maldição. Cruz é o símbolo da morte. Todos que iam para a cruz morriam. Não escapava um sequer. Todos que eram colocados ali no madeiro eram considerados malditos, e a sua descendência era considerada maldita, por ter na sua casa alguém que morreu a morte de cruz. Então, na religião do Spa, na religião do bem-estar, na religião da autoajuda, não existe cruz, porque a cruz desse tipo de religião atrapalha o discurso do bem-estar,
atrapalha o discurso do príncipe e da princesa, atrapalha o discurso de que você é a joia preciosa do Senhor Jesus. Atrapalha esse discurso. Atrapalha o discurso anti-pregação sobre pecado, atrapalha o discurso de descompromisso com a comunhão dos santos, atrapalha todo o discurso, meus irmãos, que a religião do spa ou do hedonismo nos propõe. Por quê, meus irmãos? Porque muitos procuram uma igreja prestadora de serviços. Muitos buscam uma igreja que lhe preste um auxílio, mas não buscam uma igreja para adorar e servir ao Senhor. Lembram lá da primeira coisa que eu falei com vocês no início da aula, na introdução? Raramente um irmão está numa igreja e diz assim: estou aqui para louvar e adorar o Senhor. Via de regra, a palavra é: estou naquela igreja porque eu me sinto tão bem nela. Mas nós não estamos, meus irmãos, na igreja para nos sentirmos bem, embora a igreja nos faça bem. Mas esse não é o foco, não é o objetivo principal de estarmos na igreja. Estamos na igreja e daqui a alguns minutos vamos fazer o quê? Aquilo para o qual fomos chamados: cultuar ao nosso Senhor. Nós vamos servir ao nosso Senhor com os nossos sacrifícios de louvor, com os nossos sacrifícios de oração, com os nossos sacrifícios de dízimos e ofertas, e depois o Senhor vai nos servir com a sua palavra. É assim que funciona, ou que pelo menos deveria funcionar, o pensamento a respeito de todo o ambiente de culto. Ou seja, meus irmãos, na igreja não há egocentrismo. A palavra é pregada para todos. A palavra não é pregada para uma pessoa. A palavra é pregada para a comunhão dos santos. A palavra é direcionada para toda a igreja. E no ofício pastoral, às vezes isso é muito difícil, porque às vezes o pastor sabe de algum problema que A, B ou C está atravessando, e ele às vezes quer preparar toda uma pregação para aquele domingo, para a palavra dele atingir aquela pessoa e falar ao coração dela. Isso é muito comum, né? Não comigo, meus irmãos, podem ter certeza disso, porque eu não prego a palavra direcionada a conversas e a desafios que os irmãos me apresentam nas suas vidas pessoais. Não, a palavra é direcionada para todo o corpo. E eu creio que a palavra, ela vai atingir inclusive aquele irmão que está atravessando um problema específico na sua vida. Porque a palavra, afinal de contas, ela prega a Cristo, Senhor e Salvador. A palavra é cristocêntrica, a palavra prega um Senhor que cuida de nós, que guarda as nossas vidas. E, portanto, independente do problema pelo qual você esteja atravessando, você sabe, depois de uma pregação, que o Senhor continua cuidando da sua vida, que o Senhor continua cuidando do seu coração. Eu não preciso chegar aqui domingo após domingo e dizer, como as Escrituras dizem, que você é mais do que vencedor em Cristo, porque nós sabemos, meus irmãos, que Ele mesmo disse em João 33, no mundo teríamos aflições, mas deveríamos o quê? Crer, ter fé, redobrar o nosso ânimo, não nos desanimar. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. E ao seguir a Cristo, nós também somos vencedores. Mas eu não posso todo domingo pregar que nós somos mais do que vencedores. Não é só essa a pregação, apesar de sabermos que é isso que também conduz a nossa vida. A fé cristã, portanto, enfatiza o que? A centralidade de Deus. Meus irmãos, nós não somos centros de nada. De nada. Por isso que esse discurso de príncipe e princesa, joia de Cristo, você né? Mas a palavra diz que nós somos, gente, esqueci aquela palavra. Não, que nós somos dos olhos de Deus, fala aí, menina dos olhos de Deus. A palavra fala isso, mas no sentido, minhas irmãs, não de um egocentrismo, não é no sentido de estarmos no centro de todas as coisas, então Deus tem que fazer tudo o que eu quero, porque eu sou a menina dos olhos dele. Não é isso que o texto
expõe, não é isso que o texto diz. O texto fala que Deus tem ciúme do seu povo. Não é esse ciúme que a gente conhece humano. Que Deus preza pela segurança do seu povo, que o Senhor é com o seu povo. Isso é ser a menina dos olhos de Deus, que Deus cuida da sua igreja, como cuidou de Israel, Deus cuida da sua igreja. Deus promove segurança ao seu povo. Deus vence os adversários do seu povo, para conduzir o seu povo à vitória. Então, ser a menina dos olhos de Deus não é ser princesinha de Cristo. Cristo não tem princesinha, ele tem noiva. Ele nem casou com ela ainda vai casar. Ela está se preparando para casar com ele. Cheia de defeitos, cheia de falha, cheia de pecado. E ela precisa, como diz o profeta, ela precisa estar adornada. Ela precisa estar bem vestida para poder então o quê? Para poder então ser recebida pelo noivo e no futuro casar-se com o noivo. Então nós existimos para Deus e não Deus para nós, meus irmãos. Deus não existe para nós, por isso que a igreja não é um lugar de prestação de serviço. Nós é que existimos para a glória de Deus. Nós é que existimos para o Senhor. Nós é que existimos para a sua obra, e não Ele que existe por nós. Então qual é o nosso chamado? Abnegação. Esse é o nosso chamado. Olha o que Mateus diz lá no capítulo 16, versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, meus irmãos, nos convida para um caminho árduo, para um caminho onde levaremos a cruz, não a cruz dele, a nossa própria cruz. Deveremos negar as nossas próprias vontades, ou seja, isso é o que chamamos de abnegação, é negar o nosso eu, negar aquilo que muitas vezes enche o nosso coração e que acaba nos guiando, e devemos só assim seguir a Cristo. No item 3, meus irmãos, e último, a revista também nos apresenta mais um subtítulo que é mais que vencedores. Acabei de falar isso aqui, né? A nossa vitória, meus irmãos, ela não está firmada em resolução de problemas diários. A nossa vitória não está nisso. A nossa principal vitória é aquela que foi obtida não por nós, mas é aquela que foi obtida pelo Senhor Jesus na cruz, ao derramar o seu sangue e ao doar a sua vida para nos garantir vida eterna. Então nós somos mais que vencedores, no sentido, meus irmãos, que a nossa vitória está firmada onde? No sacrifício de Jesus. A nossa vitória está firmada na sua obra na cruz, no serviço, no serviço de salvação que Jesus nos prestou, meus irmãos, no Calvário. Então o sacrifício de Jesus é a prova do seu amor, e é nesse amor que nós nos fortalecemos e nos encorajamos com ânimo. Voltando a João 16:33, o que Jesus disse? Vai ter aflição, mas tem o quê? Ânimo. Mas Alessandro, onde eu busco esse ânimo? Nas Escrituras. Onde eu busco esse ânimo? No sacrifício de Cristo no Calvário. Onde eu busco esse ânimo? Na ressurreição de Cristo, que nos garante uma ressurreição futura e eterna. Onde eu busco esse ânimo? No amor de Cristo. Onde eu busco esse ânimo? Na segurança que Deus me entrega, como Ele sempre entregou ao longo da história das Escrituras. Onde eu busco esse ânimo? No sentido, meus irmãos, de saber que eu fui salvo
salvo dos meus pecados. Jesus pagou todo escrito de dívida que eu tinha para com Deus. Eu hoje vivo livre, não livre como o mundo prega, porque o mundo não prega liberdade, o mundo prega prisão do pecado. Mas eu vivo livre dos meus pecados, eu vivo livre das minhas vontades, eu vivo livre das minhas concupiscências. Por quê? Porque hoje eu ando na presença e na vontade do meu Senhor e Salvador. Então é isso que me traz ânimo, saber que, em que pese os problemas se apresentarem à minha vida sempre, eu sei que o meu Senhor, como diz Jó, o meu Senhor vive, e Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, e tudo isso aqui um dia vai passar. Todas as coisas irão passar, e há a promessa de que um dia não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ansiedade, não haverá mais gotas de Rivotril, não haverá mais tratamentos com psicólogos, com psiquiatras, não haverão mais problemas familiares, não haverão mais dores de cabeça com o marido, com a esposa, com o filho, com filha, com o sobrinho, com o neto, com o bisneto, né? Não haverá mais esses tipos, não haverá mais nada, absolutamente nada disso. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Senhor, meus irmãos, nos prometeu vitória futura sobre o mundo, a carne e o diabo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a carne e Ele venceu o diabo. E é nessa esperança que devemos viver, meus irmãos. É nessa esperança que devemos viver todos os dias, porque afinal de contas nós estamos em uma viagem ao verdadeiro lar. É como se estivéssemos num navio, num trem, num avião, em um carro, seguindo numa pista, seguindo num trilho dentro de um vagão, ou voando numa direção, numa trajetória, mas o foco principal dessa viagem é chegar aonde? Chegar à eternidade, chegar definitivamente ao lugar para onde nós todos os dias nos encaminhamos. É isso que traz alegria ao nosso coração, é isso que traz felicidade à nossa alma. Não é o que o mundo propõe, mas é aquilo que Cristo já fez e realizou em nós. Isso é o que nos alegra, isso é o que nos move todos os dias, isso é o que nos dá segurança e certeza de que, apesar dos problemas, apesar das aflições, apesar das angústias, apesar das tribulações, Cristo venceu e nós vencemos com Ele. Concluindo e aplicando, olha o que diz aí a página 18, na conclusão. Os cristãos do século 21 têm assimilado e até afirmado que, segundo Deus, a religião cristã deve ser um spa, preocupada de algum modo com o prazer pessoal, exigindo que a piedade seja confortante, insistindo que tudo abrande as tensões da vida. Essa proposta vai na contramão do ensino de Jesus, de que esta vida será marcada por aflições, e, portanto, devemos estar dispostos até ao sacrifício final pelas riquezas da graça. Mas não somente isso. Esta vida também será marcada por vitórias sobre essas aflições, experimentada pela fé, esperança e amor. Infelizmente, os cristãos não mais vivem para o céu e suas glórias. Por isso, não entendem, muito menos praticam o desprendimento do mundo, e continuaremos deformados enquanto essa visão apropriada do mundo além não for recuperada. O que ele quer dizer em sua conclusão, meus irmãos, é que nós devemos olhar para o futuro eterno, devemos olhar para a eternidade, devemos olhar, meus irmãos, para o céu, porque afinal de contas existe até um livro com esse nome, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos nesse mundo de passagem, somos apenas passageiros aqui neste mundo, mas a nossa verdadeira casa, verdadeiro lugar de morada, que nós aguardamos, que nós temos essa ansiedade boa, essa expectativa gostosa em nossos corações,
é para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, muitos cristãos ainda não querem que Jesus volte. Querem viver um pouquinho mais dessa vida aqui. Não é porque eles têm prazer nas Escrituras, é porque eles têm prazer nesta vida. E a aplicação final que ele faz: resista à ideia de que esta vida será feita só de prazeres e alegrias. Aflições virão e devemos estar prontos para elas. Não desfaleça o seu coração. Busque ânimo e esperança no amor de Cristo e no amor por Cristo, meditando no sacrifício que fez por você, e demonstre amor ao próximo de forma prática, ainda que isso custe muito. Pratique o desprendimento do mundo. Nosso lar não é aqui. Amém? Alguma dúvida? Você tem 3 minutos aí para fazer uma pergunta. Nenhuma? Nenhuma dúvida? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses minutos que passamos na Tua presença, nos alimentando da Tua palavra, nos alimentando daquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos e hoje ensina à Tua igreja. Senhor, que o nosso coração esteja preso ao Teu nome, nosso coração seja escravo da Tua vontade, que possamos nos libertar das nossas individualidades, que possamos nos libertar, Senhor, dos nossos prazeres, Senhor, que possamos nos libertar daquilo que o mundo nos propõe, que algumas vezes acaba por fazer bem ao nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar na Tua presença em santidade, em graça, em amor, olhando para o Senhor, que é o alvo das nossas vidas, olhando para Ti, Senhor, e aguardando ansiosamente por Tua volta, porque esse mundo não é para nós, Senhor, mas o Senhor tem uma nova Jerusalém que está sendo preparada e adornada para o Teu povo. Volta, Senhor, volta e nos busca para vivermos essa eternidade na Tua presença. Isso é o que deve ansiar os nossos corações. Nos ajude, Senhor, e obrigado por esse tempo de estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.